Todo mundo sabe o que é um disjuntor e em todas as casas tem, mas muita gente tem dúvida em como instalar DR, DPS e aterramento. Se você não conhece alguma dessas siglas ou tem dúvidas sobre o aterramento também, esse é o vídeo ideal para você, porque eu vou explicar como eu aplico nas minhas obras o DPS, o DR e o aterramento. Vou especificar aqui que são obras residenciais, então isso daqui não se aplica a obras industriais, comerciais, que eu também executo. Então obras residenciais são obras mais simples, obras que também têm menos dinheiro para se gastar, então a gente tem que dar uma segurada no que você vai gastar e eu vou mostrar para vocês como eu aplico, por que eu aplico cada coisa. Esse vídeo é uma sugestão da engenheira Camila, que ela fez essa pergunta, ela não especificou exatamente qual que eram as dúvidas a respeito disso, mas eu vou fazer uma abrangência porque eu achei legal a ideia dela e é uma coisa que eu não tinha ainda feito aqui no canal. Então se você compartilha até da minha opinião sobre isso, comenta aqui embaixo se você não concorda ou faz diferente, comenta aqui embaixo também, porque eu também aprendo com vocês, então isso também é importante para mim. Então vamos começar pelo aterramento. A maior parte das casas hoje não possui aterramento, ou no máximo possui aquele aterramento clássico do padrão, que é obrigatório, senão não possuiria também. Então, quando a gente está fazendo uma obra ou quando a gente vai reformar, a gente tenta melhorar esse aterramento do padrão. Nós pegamos e fazemos o aterramento do padrão conectado a mais hastes de aterramento. A 5410 ela prevê várias formas de ligação, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas normalmente numa casa eu faço ou o sistema em triângulo, eu coloco 3 hastes espaçadas a cada 2,5 metros, mais ou menos, ou do jeito que der na casa, ou eu pego e faço linear, digamos assim, saindo do padrão, indo, a maior parte das casas que eu faço são entradas subterrâneas, né? Então, indo até próximo ao quadro geral, espaçando hastes a cada 5 metros. E daí eu faço esse cabo nu e dali, próximo ao quadro geral, eu jogo um cabo aí isolado para o aterramento. Então eu utilizo essas duas formas de aterramento. Por padrão, eu diria que quando o aterramento fica abaixo de 10 ohms, é um valor interessante. Lembrando que hoje a 5419, que rege, digamos, a parte de aterramento e SPDA, ela não especifica um valor de aterramento padrão. Então eu costumo usar como padrão menos que 10 ohms e é isso que eu tento buscar. Quando você coloca mais de 3, 4, 5 hastes, normalmente dá abaixo de 10 ohms na minha região. Então eu coloco no mínimo para qualquer aterramento 3 hastes para fazer aí o aterramento da casa. Ah, mas eu estou fazendo uma reforma e eu não tenho como colocar as 3. Coloque mais uma que seja. Já melhora um pouquinho mais o aterramento. E como que se faz essa conexão? O padrão, o neutro, ele é aterrado, então o que eu normalmente faço? A partir do padrão, o neutro é separado e o terra é separado. Então eu aterro o neutro normal, mas quando eu vou para casa, eu vou com o terra. Então, no teu padrão vai descer 3 fases e neutro e vai aterrar aquele neutro. Saiu dali para frente, vai sair 3 fases, neutro e terra. Ah, é monofásico, vai sair uma fase, um neutro e um terra. Então, eu separo a partir do padrão. É o modelo que eu utilizo, terra e neutro separados. Então, é basicamente isso que funciona o aterramento. Vou mostrar para vocês como fazer uma solda exotérmica. No caso aqui, a gente tem um cabo 50 milímetros, tem uma haste. O cabo, ele está passando e a gente está colocando uma haste a cada 5 metros nessa instalação. Então, essa solda aqui é uma solda cabo-haste. O cabo é 50, a haste é 5/8 da alta camada, a normatizada certinha, então não é aqui, ó, aquele modelo que às vezes o pessoal tenta até vender, que é um modelo que não, que é só cobreado, né, haste de cobre mesmo. Ele vai colocar essa proteção, é uma proteção para o cartucho, que é o que está na mão dele, ele não vazar. Então aqui vem esse pozinho, esse cartucho é o 90 do fabricante, que tem que falar qual que é o certo, né? Então se pega o manual do fabricante, ele vai te dizer. No caso é o cartucho 90 para esse molde. Ele tem um molde e tem um alicate, você tem que comprar esses dois separados também. E ele vai jogar dar bem certinho, vocês vão ver que vai dar bem certinho no tamanho certo do molde. Depois colocado, ele só vai fechar a tampa. E daí eu tenho um palito ignitor para fazer essa queima desse cartucho. Então ele vai colocar o palito ali e é só colocar ele e acender. Então vai colocar e acenda normal com um BIM, com qualquer coisa.
Só um cuidado que na hora que você acende, o ideal já é você sair de perto, porque vaza ali um pouquinho de solda, então ele acende e sai de perto para não ter nenhum tipo de perigo. Então ele vai acender. Vamos dar o pulo. E tá pronto. Só vai dar uma batida para essa solda, para esse cartucho, para ela descer, para ficar bem uniforme. E tá pronto, não tem segredo. Agora é só tirar a solda dali e tá feito a instalação. Aí a gente vai para o DPS. O DPS também é uma dúvida muito grande dos eletricistas em quando utilizar e como utilizar o DPS. Ou até mesmo o que é um DPS. O DPS é um dispositivo de proteção contra surtos. Ele, em resumo, é obrigatório em quase todas as situações, a menos que você assine embaixo e se responsabilize. Também não vou entrar em detalhe quanto isso na norma, porque não é o objetivo exatamente desse vídeo, mas é basicamente em qualquer instalação precisa ter DPS. Então, se você é eletricista, ou se você está construindo sua casa, instale. Ele protege contra qualquer tipo de surto elétrico que venha da rede, normalmente vindo de raio. Se cair um raio da tua casa, vai estourar tudo de qualquer jeito. Mas se cair na rede e venha algum tipo de ruído, digamos assim, para dentro da tua casa, ele vai tentar proteger a tua residência. Então, ele é muito importante, te gera segurança. Então, instale. Por padrão em casa, normalmente a gente instala apenas nas fases, não instala no neutro. Se for um padrão Copel, aí eu preciso instalar também no neutro. Então, você tendo um quadro trifásico, 3 DPS, um monofásico, 1 DPS. Precisa ter aterramento para utilizar o DPS? Não precisa. Então você consegue utilizar ele também, jogando no caso no neutro. Quanto melhor aterramento, melhor vai ser a atuação do DPS e também dos outros dispositivos de proteção. Por isso que eu comecei com o aterramento. Então é importante ter um aterramento para melhorar a proteção, mas não é obrigatório. Ah, mas é muito caro. Hoje em dia não é tão caro assim, não. Hoje em dia é um valor aí, um DPS vai custar 70, 80 reais para ser muito. Então não é um valor tão significativo assim, considerando que é a tua casa, então, ou é a casa do teu cliente, não considerando que uma porta vai custar mais de R$ 1.000 instalada, então um DPS ali, que é um conjunto com 2, 3, vai custar menos de R$ 200, é um valor quase que insignificante. Então é interessante colocar, mas eu não quero colocar, eu só quero proteger minha casa. O que eu faço? Você tem DPS que é instalado na própria tomada, tem linha da Clamper para isso, tem DPS que é instalado no filtro de linha, então você tem opções mais baratas ainda, que não precisa nem de eletricista para instalar, e é muito importante. Eu tenho 2 filtros de linha aqui. Um custa R$ 22 e o outro custa cerca de R$ 52. Qual que vocês acham que é melhor? Qual que é o mais indicado? Esse daqui é um caso clássico que realmente o mais caro vale muito mais a pena do que o mais barato. Primeiro ponto, esse daqui tem fusível. É bom, mas é um fusível. Esse daqui, ele tem um micro disjuntor. Os novos filtros de linha, eles têm isso. Então, caso ocorra algum tipo de curto ou uma sobrecarga, ele desarma, você só vem aqui e arma novamente. Esse daqui você tem que trocar o fusível. Mais um ponto, por 25 a mais, você tem DPS dentro desse carinha aqui, enquanto esse daqui não tem. E o último ponto, o cabo desse daqui é um PP 3x075, esse daqui é um PP 3x05. Resumindo, mesmo os dois estando com a mesma corrente, digamos assim, capacidade de corrente, que é 10 amperes, esse daqui com certeza é muito mais seguro do que esse daqui. Uma coisa que você tem que ficar atento quanto ao DPS é a tensão em cada fase, para você dimensionar ele, e também qual é a capacidade dele. Então ele tem de 20K, de 30K, 40K, 45K, 60K. O que eu diria, de uma forma resumida, é quanto mais Ka, melhor é, normalmente, quando você está falando uma coisa bem simples. Então, eu geralmente pego de 40K para residencial. Existem ali site da Clamper, por exemplo, que às vezes ele recomenda uma área residencial, coloca o 20K, é uma área próximo do mato, vou colocar 30, é uma área no meio do mato lá, vou colocar 40. Pode ser também um critério, mas normalmente quanto maior, melhor, porque ele aguenta mais, digamos assim. Claro, eu vejo o preço, mas eu costumo indicar de 40K para qualquer residência. E daí a gente vai para a instalação do DR. Como que eu faço na casa? Em qualquer casa
é obrigatório a utilização do DR, porque a NBR 5410 ela obriga a instalação em DR em tomada externa, onde tem tomada externa em qualquer casa. Lavanderia, mesmo essas da minha casa, minha vida, a lavanderia é externa, precisa de DR. Onde mais? Chuveiro, por quê? Porque dispositivos que lidam com água, de aquecimento de água é obrigatório. Então chuveiro, torneira elétrica é obrigatório também. Ah, você vai ter uma escola ou vai ter criança em casa, você vai deixar o teu filho encostar o dedão dentro de uma tomada e tomar um choque por causa de R$ 100 a mais que você vai gastar na tua instalação? Você não vai. Então, coloque DR também em caso, nesse tipo de caso. Ou seja, todas as instalações elétricas precisam de DR. Agora entra a questão de você utilizar um DR geral ou um DR aí secundário. O DR ele é caro e ele não substitui o disjuntor. O DR ele protege contra choque, o disjuntor contra curto-circuito e sobrecarga. Por isso, você tem que usar, principalmente em residências, aí, na medida do possível, porque você aumenta muito o tamanho do quadro e aumenta muito o custo. O que eu faço em residências? Quando a casa é pequena, é um DR geral e acabou. Quando a casa começa a ficar um pouco maior, eu começo a seccionar. Por exemplo, os disjuntores da área da cozinha, eu coloco um DR que protege uns 5, 6 disjuntores. Embaixo do quadro, eu coloco outro DR que protege mais 5, 6 disjuntores da área dos quartos, por exemplo. E embaixo eu coloco um outro DR que protege as áreas externas. Então eu costumo fazer isso. Olha que coisa linda. Eu, particularmente, gosto muito de montagem de quadro. Esse daqui foi o quadro que a gente montou para esse apartamento. Vou explicar um pouquinho mais sobre o que a gente fez aqui. Nós temos aqui um disjuntor geral, é um trifásico de 50, era o que é limitado ao apartamento, eu não conseguiria mudar esse, particularmente eu acho pouco, mas eu não podia mexer. Eu tenho os DPS aqui, eu tenho esse barramento geral, que é para ligar o que eu não quiser ligar nos DRs aqui em cima. Eu tenho o equipamento de ar-condicionado, é um ar-condicionado central, bifásico, ligado nele. A gente coloca anilha em tudo, então tudo anilhado. E daí eu tenho os setores aqui com DRs. Esse DR aqui pega os dois circuitos de iluminação, não é obrigatório, mas eu gosto de colocar em tudo. Esse DR pega um tanto de tomada, esse aqui pega outro tanto, esse aqui pega outro tanto. Se o teu eletricista falar que não gosta do DR ou que DR não serve para nada, é porque ele não sabe fazer a instalação. Se você é eletricista e discorda de mim e não instala DR, me prove aqui por que você acha que eu estou errado, né? Então, é importante, eu executo e projeto. Então, eu executo e eu sei a dificuldade que é, porque você inverter um terra com neutro, você vai desarmar, você tiver um equipamento com problema, você vai desarmar. Então, tem um monte de situações que você vai desarmar o DR. Iluminação externa é outro negócio que desarma um monte de DR. Tomadas externas também. Então, você tem que tomar várias medidas para o DR não desarmar. Por exemplo, tomada externa. Como que você faz para ele não desarmar tanto? O que eu faço? Primeiro, tem a tomada especial para utilizar DR. Então, se você fala que só desarma e não dá para instalar, é porque a tomada que está instalada é errada. Segundo, você, de preferência, é ideal que você coloque fita isolante líquida nos contatos da tomada. Então eu coloco como padrão fita isolante líquida em todas as tomadas que eu saiba que possa molhar, porque é um item que pode fazer o DR desarmar. Então coloque que você evita. Então tem que utilizar DR nos quadros, é obrigatório em todas as residências, então você precisa colocar, beleza? Então, por hoje é basicamente isso. Eu queria só falar um pouquinho sobre onde eu instalo esses 3 componentes, que são coisas que geram muita dúvida. Então, é assim que eu utilizo na minha empresa. Se você faz diferente, não tem problema, comenta aqui embaixo também. Se você quer me dar uma sugestão, alguma coisa diferente, comenta embaixo, porque eu ficaria muito feliz de entender como que você utiliza na tua região. Por hoje é isso, muito obrigado por assistir e até a próxima.